Boa noite a todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É sobre esse Deus e sobre esse amor que a gente proseia hoje. Nós estamos iniciando um capítulo instigante, porque nos propõe um baita desafio. Vou ficar quietinha aqui. Porque nos propõe um baita desafio. E como todo bom desafio, difícil. Para muitos aqui, impossível até. Alguém aqui se considera perfeito como Deus? Essa pergunta está valendo, tá? Alguém aqui se considera perfeito como Deus? Nem sem ser como Deus? Papai? Você conhece bem teu pai. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Ser perfeito. Samuel. Kardec fragmenta uma frase do Sermão da Montanha, dita por Jesus, pinça uma frase e dá nome ao capítulo. Sede perfeitos. Esse capítulo fala sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas, o dever e a virtude. E hoje nós estamos iniciando, vamos falar sobre os caracteres da perfeição. Se a gente tentar explicar a palavra perfeição, talvez a gente se atrapalhe por ser uma palavra abstrata, né? Então Kardec, nesse início, ele explica para a gente o que é a perfeição. O fragmento escolhido por Allan Kardec é: sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial, assim como Deus. E a despeito da gente não saber nada sobre a natureza íntima de Deus, nós desconhecemos a natureza íntima de Deus ainda por nos faltar um sentido, segundo o que os Espíritos nos esclarecem, nós o temos como excelência. Nós temos Deus como excelência. A Ele nós atribuímos o nosso melhor. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, se Deus quiser, sempre o melhor, nós atribuímos a Deus, embora não saibamos sobre a sua natureza íntima. Quando nós fazemos a prece, nós pedimos para nos livrarmos do mal. Livrai-nos do mal. Nós não pedimos para nos livrarmos da dor, porque a dor não é um mal. A dor é obrigatória. A dor é inevitável. A dor é didática. Se nós atribuirmos a Deus a dor, talvez a gente não sofra. Eu nunca ouvi alguém dizer assim: graças a Deus eu descobri um câncer. Graças a Deus eu estou doente.
A gente fala, graças a Deus eu sarei. A dor é obrigatória e o sofrimento é opcional. Se eu alcançar uma maturidade espiritual em nível de atribuir a dor a Deus, eu opto por não sofrer. Mas eu atribuo a Deus só o bem. Eu acho isso um ponto da reflexão que merece uma nota. Atribuir a dor a Deus. Talvez nos falta maturidade, né? Entender, aceitar a dor. Kardec nos adverte, porque eu posso pensar assim, nossa, eu não tenho a menor chance de ser perfeita como Deus. Não tenho a menor chance. Moacir, ser perfeita como Deus. Não tenho a menor chance. Mas Kardec nos adverte na sequência do capítulo para a gente não levar o sentido das palavras ao pé da letra. Como ser perfeito como Deus é para nos dar um norte, para nos dar um ideal. Porque a perfeição absoluta só Deus possui. De nós é esperado a perfeição relativa, levando em conta a nossa humanidade e um monte de limitações que a gente tem. Então, da gente, comum dos mortais, é esperado uma perfeição relativa. Fazer tudo o que der, sem se orgulhar da exaustão. Fazer tudo o que der, sem orgulho da exaustão. Ai, tô cansada. Quem dá o máximo de si, a mais não é obrigado. Quem dá o máximo de si, a mais não é obrigado. A perfeição esperada por nós é relativa. E Kardec explica para a gente que a essência da perfeição é a caridade. No seu mais amplo significado, ele explica isso no Evangelho. A essência da perfeição é a caridade. No seu mais amplo significado. Por que será que ele diz isso? Por conta da forma rasa com que nós usamos a palavra caridade. É a caridade pura, como é dita na prece de Cáritas. Dai-nos a caridade pura. Muito além da ajuda material, da esmola. E quanto mais a gente estuda sobre a caridade especificamente, mais fica claro o lema: fora da caridade não há salvação. Porque não há mesmo. Não há salvação fora da caridade. E sob o ponto de vista de Jesus, existem 3 virtudes que englobam, né, que fazem parte dessa verdadeira caridade: benevolência, indulgência e o perdão. Para o estudo ser útil, é interessante que a gente se coloque dentro da lição, tá? Que a gente se coloque dentro da lição. Alguém aqui não acredita em Deus? Benevolência para com todos. Disposição à bondade é o significado de benevolência. Para com todos. Não só para quem faz parte da minha tribo, para quem eu gosto. É para com todos. Benevolência. Eu estava ouvindo um depoimento e a pessoa disse assim: eu dou um boi para não entrar numa briga. Eu dou 2 bois para não entrar numa briga. Eu dou uma boiada para não entrar numa briga. Eu falei, puxa vida, é isso aí.
Mas você vai brigar por conta da internet? Nem por conta da internet, nem por conta da extranet, nem por conta de nada. Você vai brigar por causa disso? Nem por causa disso, nem por causa daquilo. Porque a época da briga, do não levar desaforo para casa, do bateu, levou, é lá na época de Moisés, com a lei de Talião, que já representou um avanço na história da humanidade para que a vingança não saia maior que a ofensa. Então a lei de Talião é divina, né? Ela deve ser aplicada por Deus, mas isso do não olho por olho, dente por dente, é lá atrás, na época da primeira revelação. Quando Jesus veio, ele disse, não é bateu, levou, porque a lei trazida por Jesus é uma lei pautada na misericórdia de Deus. Então, o primeiro item para a gente se colocar como eu sou uma pessoa benevolente? Isso é se colocar dentro da lição. A segunda virtude que engloba a caridade é a indulgência. Olha que palavra maravilhosa, linda. O significado é lindo. E fora do meio espírita eu não vejo essa palavra, né? Indulgência, que etimologicamente significa doçura dentro. Dentro. Doçura. Eu, vendo um teste, eu achei essa pergunta pontual, achei ela muito interessante, eu vou reproduzir aqui. Não precisa responder, obviamente. Você seria capaz de explicar até 5 vezes a mesma coisa sem perder a indulgência? 5 vezes a mesma coisa sem perder a indulgência. Olha, é assim. Estou contando aqui. É assim. 5. Indulgência. Doçura dentro. E é o de dentro é o que vale. A última frase que eu falei para você quarta-feira passada, você não sabe como é que eu estou por dentro. Mas fica tão calma, você não sabe como é que eu estou por dentro. Por dentro é o que vale. Doçura dentro. Fala assim, Deus, eu falei da boca para fora aquilo lá. Ah, foi da boca para fora? Ah, então tá bom. Foi da boca para fora, não foi dentro. É o de dentro é o que vale. Eu estou, às vezes, num lugar maravilhoso, eu estou me sentindo um farrapo, porque eu estou mal lá dentro. E a outra virtude, que faz parte da verdadeira caridade, é o perdão às ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e o perdão às ofensas. Quando a gente tem a medida exata, perdoai assim como. E é só perdoando que você é perdoado. Benevolência, indulgência e o perdão. Você pode pensar assim, nossa, eu não tenho muito jeito não, né? Ou eu estou bem no caminho da evolução espiritual, ou nossa, eu não tenho a menor chance de chegar perto dessa perfeição. Mas os espíritos da codificação, eles nos dão um alento. Eles dizem assim, olha, existe um meio eficiente e prático, essas 2 palavras são usadas, para a gente se aperfeiçoar. Nem tudo está perdido, existe um meio. Conhece-te a ti mesmo. A frase respondida pelos espíritos, que significa um processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é o pulo do gato. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Haja visto a quantidade de livros de autoajuda que oferecem, né?
esses cursos de autoconhecimento que vende que nem pão quente. Todo mundo sabe que o autoconhecimento é um processo que nos ajuda a aperfeiçoar. E como fazer isso? Para eu me conhecer, eu tenho 3 ferramentas que eu posso usar para me ajudar. Primeira, mente aberta. Honestidade e boa vontade. Mente aberta para eu reconhecer os meus defeitos de caráter. Reconhecer, aceitar os meus defeitos de caráter. Eu não. Alguns defeitos eu sei que eu tenho. Outros defeitos é interessante ter a mente aberta para a gente ouvir o outro, sobretudo que não gosta de mim. Mente aberta para eu assumir os meus desvios de caráter. Aqueles que eu sei que eu tenho e ouvir as pessoas, sobretudo aquelas que não gostam de mim. Honestidade. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, um verso de uma canção. E é verdade. Mentir para a gente é a pior mentira. Então nós temos que ter honestidade para perceber a natureza exata dos meus defeitos de caráter. Ah, eu só procrastinei. Não, você teve preguiça. Isso é preguiça, isso não é a procrastinação. A gente tem que entender, detectar a natureza exata dos nossos desvios de caráter. Isso é autoconhecimento. Mas você está falando só de defeito e não tem qualidade? As nossas qualidades e as nossas virtudes, quem percebe é o outro. Por isso que a caminhada é abençoada na convivência. É o outro que vê a minha virtude e o meu defeito também. E me sinaliza muitas vezes. Mas as minhas virtudes, quarta-feira passada, num tom de brincadeira, eu sou muito honesto. Mas eu sou muito humilde. Gente, cai por terra se eu chego e me rotulo com uma qualidade. Eu e qualquer pessoa. E os nossos defeitos de caráter, eles se repetem. Ninguém tem um defeito que só ele tem. Só aquela pessoa lá tem aquele defeito. Não. Os defeitos de caráter, eles se repetem entre nós. Quando os espíritos foram indagados com relação ao povoamento da Terra, em que Kardec perguntou se a espécie humana começou por um único homem, é a pergunta número 50 do Livro dos Espíritos. Perguntou, a espécie humana começou por um único homem? Não, eles responderam, não. Quem vocês chamam de Adão é uma figura usada para representar a espécie adâmica. Olha, uma palavra cognata de Adão. A raça adâmica. Nesse livro, a Gênese, tem um título, um item, falando sobre a raça adâmica. E aí eu gostaria de ler um pedacinho aqui para a gente voltar na prosa com relação a essa questão da pergunta número 50, a pergunta da noite, sobre o povoamento da Terra. É uma resposta.
Ó, de acordo com Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, que narra a origem da Terra, encarnaram na Terra espíritos que foram expulsos de um planeta no sistema de Capela, que fica na constelação de Cocheiro. Tais espíritos deram origem à raça simbolizada na figura de Adão e, por essa razão, chamada raça adâmica. Sabe quando o professor está na sala de aula e ele fala assim, tem um grupinho tumultuando o ambiente, e o professor fala assim, você pode sair. Não sei nem se isso existe ainda. Sala, botar aluno para pátio. Você pode sair da minha sala. Vão lá para o pátio. Não quero vocês aqui dentro da minha sala. Foi isso que aconteceu. Dadas as devidas proporções, tá? Em uma comparação meio tosca. Mas a hora que eu estava estudando esse assunto, porque isso aqui é um assunto, gente, que a gente fica aqui até 2087 falando. Porque é uma questão do planeta, né, de Capela, que alcançou um nível evolutivo, e o povo rebelde, que estava destoando da vibração do planeta que tinha alcançado uma evolução, Terra. O aluno rebelde que foi para o pátio, vocês estão tumultuando, vocês vão lá para a Terra, planeta primitivo. Então nós somos os exilados de Capela. Existe um livro, inclusive, com esse título. Por que eu estou falando isso? Porque nós, apesar das enormes diferenças que tem entre a gente, nós somos muito parecidos. Nós temos características em comum, por mais que você torça o nariz. Nós somos, essa expressão é de gosto duvidoso, mas ela ilustra muito bem o que eu estou falando agora. Nós somos farinha do mesmo saco. E os nossos defeitos de caráter, eles se repetem. Mente aberta, honestidade e boa vontade. Segundo Leon Denis, que é um estudioso, foi um estudioso colaborador de Kardec, ele fala que a vontade, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, maravilhoso, ele tem um item que fala sobre a vontade. Ele fala que a vontade age como um imã, que é a maior de todas as potências. Mente aberta, honestidade e boa vontade para aceitar com gratidão a vontade de Deus. Porque a minha vontade, a nossa vontade, é materialista, é ligeira, é supérflua, é distraída. Eu entro numa rede social e a minha vontade é fuleira até. Eu entro na rede social, que vontade de ter, que vontade de ir. Agora a vontade de Deus, não. A vontade de Deus me basta, me preenche, não é passageira, me sossega, me alenta. Ter boa vontade para aceitar com gratidão a vontade de Deus, inclusive a dor. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho um corpo. Mas eu sou um espírito. Essa percepção faz toda a diferença. E isso me instiga a mudar a minha perspectiva. Bem o que você, Moacir, falou na aula passada, na questão de darmos muito mais atenção e cuidado àquilo que eu tenho, que é o corpo.
não aquilo que eu sou, que é o espírito. Nós cuidamos muito mais do corpo. Então eu cuido do que eu tenho, que a gente vê que está morrendo, certo? Que não tem acordo, não tem jeito. A cada dia você vai ficando mais limitada, e o corpo morrendo, e eu cuido, e eu vou para a plástica, eu empino, eu estico, eu pinto. E o espírito, que é o que eu sou, essa percepção precisa fazer com que eu mude a minha perspectiva em cuidar mais do meu interior. O que é que qualifica a minha vida interior? É o meu pensamento, o meu sentimento e o meu conhecimento. Isso tem que ter qualidade. Isso qualifica a minha vida interior e eu externo o bem-estar da minha vida interior. Os pensamentos, tem um verso de uma canção, o pensamento parece uma coisa à toa, né? Caetano Veloso, mas não é uma coisa à toa. O pensamento é determinante a minha qualidade de vida interior. Eu não posso deixar os maus pensamentos fazerem ninho. Eu não posso servir chá para os pensamentos ruins. Deus ele está no momento vivido. Deus está no presente. Deus está no agora. Eu não posso ficar com o meu pensamento lá na frente, porque isso provoca em mim ansiedade, que é um desajuste com o tempo. Fique com o teu pensamento no presente, no agora. A única coisa que a gente tem poder é na minha próxima ação. É na minha próxima ação. Não mais que isso. E Deus está comigo no momento presente. Orai e vigiai para que eu tenha bons pensamentos e que eu foque no agora. Se policie, ore, vigie. Não quero, não tenho que ir para lá daqui 10 anos, quando... Não, é agora. E eu só tenho poder na minha próxima ação. É a minha próxima ação, é o que eu posso. O que eu vou fazer agora, mas não lá na frente. Uma outra questão que qualifica a minha vida interior são os sentimentos. E o que é o sentimento? Olha isso. Sentimento é o instinto elevado à altura do progresso realizado. Dorme com um barulho desse. Lá na época de Moisés, rei de Italião, né, na sua origem, os espíritos só têm instinto. De acordo com o seu progresso espiritual, o instinto vai se elevando à categoria de sentimento. Não adianta falar assim, a partir de amanhã eu só vou ter bons sentimentos. Não é assim que a coisa funciona. Eu vou progredindo e o instinto vai se elevando à categoria de sentimento. Orai e vigiai com relação às qualidades dos teus sentimentos. Qual é a frequência que você vibra? Opa, pega aí um pouquinho, eu estou vibrando no ódio. Não. Orai e vigiai, não vou vibrar no ódio. Mas eu estou vibrando no ódio, mas eu não vou continuar. A vontade é a maior de todas as potências. Eu não quero continuar vibrando no ressentimento, porque só eu sofro e só eu perco. E o conhecimento, que é o que qualifica a minha vida interior. Pensamento,
sentimento, conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que é essa que liberta? Primeiramente, a verdade sobre mim, sobre quem eu sou, né? Nesse processo de autoconhecimento é um processo curativo. Ter a proporção do meu real tamanho. Meu real tamanho. Quem é que sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? E o conhecimento, sobretudo, das leis que regem o universo, que são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Esse é o conhecimento que me liberta. Agora, o conhecimento liberta, sem dúvida, mas é a ação que realiza. Eu sei, mas eu não pratico. É a ação que realiza. E o mecanismo de funcionamento é tão perfeito que a virtude não chega para eu agir. Eu vou ficar esperando a virtude vir para eu agir. Não é assim que funciona. Eu ajo para a virtude ser desenvolvida. Então, o mecanismo de funcionamento é perfeito. Não vou ficar esperando a virtude chegar. Eu ajo e a virtude vai sendo desenvolvida. Tem um verso do poeta Beto Guedes que diz assim: a lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. O treino é aqui. O treino é aqui. O jogo é lá fora. Sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. A perfeição é relativa e só Deus possui o absoluto. É isso que eu tinha para contar para vocês sobre o capítulo 17, que se inicia hoje, falando sobre os caracteres da perfeição.